Ele era eterno até então? Ele era ele não eterno. morria? Não morreria. Porque ele tinha acesso à árvore do fruto da vida. Esse paraíso se localizava nesse mundo natural que a gente vive hoje? Fisicamente, outra dimensão. Ou era Não, era um terra. céu, Era terra. Era terra Era mesmo. terra. Eu tô te dando aqui uma interpretação rabínica, porque eu já comprei um monte de livros em Israel, dos rabinos mesmo, né? Tá. Eles dizem o seguinte, que o Éden, o lugar onde aconteceu isso, foi o mesmo lugar onde aconteceu o sacrifício de Isaac. É? Como é que a gente sabe? Quais são os limites do Éden? O Tigres e o Eufrates. O Gizon e o Pishon. O Tigres e o Eufrates, nós sabemos onde está. Está na Babilônia, está lá no Iraque. Mas o Pishon e o Pison, ninguém sabe qual que é. E o Gihon. Ninguém sabe. Então, alguns afirmam que vai desde o Iraque até a região do Egito, onde está o Nilo, que poderia ser um deles. Agora, para os rabinos, o mundo foi criado ali no Monte Moriá. Aquele lugar, os judeus até têm uma frase que eles dizem assim: Israel é o centro do mundo. Jerusalém é o centro de Israel. O Monte do Templo é o centro de Jerusalém. Os Santos dos Santos é o centro do Monte do Templo. Então, para eles, os Santos dos Santos está ali onde é o Domo da Rocha, onde tem aquela pedra. Entendi. Então, eles acham que o mundo foi criado ali e que o Éden ali. Isso era é uma outra vegetação, outro tipo de... Não, totalmente. Totalmente diferente. Outra coisa. Agora, isso é uma conjectura. Claro. A gente sabe que o Jardim do Éden, muito provavelmente, realmente está em todo esse território. Por quê? Porque menciona o Tigre e o Eufrates. Então, o limite norte é a Babilônia, onde está o Iraque hoje. Agora, o limite sul, ninguém sabe. Agora, onde aconteceu a queda e onde estava o Éden, é por ali. Entendeu? O centro do mundo, né? Mas uma coisa que eu nunca entendi é assim, tava Adão e Eva no paraíso, e existia vida fora de lá? Existiam outros seres humanos? Não, seres humanos não. Não? Não, eu tenho uma... Não sou eu, na verdade, né? Eu li muito, e existe uma teoria entre alguns teólogos que é chamada de The Gap Theory, a teoria do abismo. O versículo 1 de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O versículo 2 diz, e a terra era sem fome e vazia. Essa é uma má tradução. A tradução verdadeira e correta é, e a terra transformou-se em um caos. Espera lá. Aí no versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus começa a criar tudo de novo. O verbo bará, que é criar, é um verbo que significa criar do nada. Todas as outras vezes que aparece, não aparece mais bará, mas aparece assá, que é fazer. Essa mesa aqui, ela foi feita de quê? Madeira. Madeira. Ela não foi criada. Ela foi feita. Essa é a diferença. Então, como que pode ser? Se Deus cria, como que no versículo 1 Deus criou tudo e no versículo 2 virou um caos? É aí que os teólogos afirmam que houve a rebelião de Lúcifer. Nesse espaço entre o 2 e o 3. Entre o 1 e o 3. Tá, entre a criação de tudo... E a segunda criação, que é a criação onde houve Adão e Eva. Por isso que os dinossauros, eles não estão na criação de Adão. Eles são da primeira criação. Então, teve a criação, não se sabe quanto tempo passou, e nesse meio tempo teve a queda. Teve a queda um terço do céu caiu com Lúcifer. Exatamente. E aí depois Deus começa de novo. Isso explica porque você pode pegar, por exemplo, pelos métodos de datação e pegar uma rocha e falar que ela tem milhões de anos. Porque tá nesse gap. Porque ele foi criado há milhões de anos atrás. Mas a criação de Adão, essa não. Essa tem por volta de 8.000 anos. Entendi. Entendeu? Mas entre o versículo 1 e o versículo 3, teve algo que
tornou um caos. Então, literalmente, quando Lúcifer entrou em guerra com Deus, houve um cataclisma. Mas aí é conjectura também. Você imagina que não havia a ideia de criar o homem, que os anjos eram a criação? Não. Fazia... O homem sempre foi... sempre fez parte do plano. O homem é o coração. É o propósito principal. E os anjos foram criados para ajudar Deus na criação de tudo. Os anjos não ajudavam a criar, mas a Bíblia diz que eles contemplavam Deus e cantavam. Eles não ajudavam Não. nessa... Não.